não temos respostas sobre o autismo. Não sabemos o que é o autismo, ninguém sabe o que é o autismo, que é uma imensa mentira. O autismo, a gente sabe o que é o autismo, a gente tem condições de compreender o autismo, né? Alguém sabe me dizer o que é essa imagem aqui? Fala! É uma espécie de chip de computador mesmo. Isso aí mesmo. Ele representa meio que a memória do autista. Gabriel, tu dá spoiler, né? Não tem graça. Eu sei. Porque eu sou um autista. Isso aí mesmo. Depois da minha palestra, tu pode vir aqui explicar se tu for afim. É claro que eu sou afim. Beleza. Então, isso aqui, gente, é um processador de dados. É a parte principal de um computador. É aquela pecinha que processa os dados, transforma em informações. Onde é que está? É aqui que dá os cliques? Tá. Então, o autismo, basicamente, é um sistema de processamento de informação. Tem origem genética, né? A base dele é neuronal e tal, mas em linhas gerais a gente tem a resposta. O que é o autismo? É uma caixinha de surpresas? Não! O autismo é um sistema de processamento de informação. Os estímulos que vêm e vão, que entram e que são produzidos, as respostas são processadas a seu modo, né? Então, vamos lá. O que é um processador de informações, né? Dentro de um computador... Dentro de um computador, a gente tem lá a pecinha, né? O processador, aquela parte primordial dentro do computador, que se eu tiver o melhor teclado do mundo, se eu tiver o melhor monitor do mundo, se eu tiver uma placa de vídeo incrível e eu não tiver um bom processador, não vai resolver nada, né? Então, essa peça é a peça que vai transformar os dados em informação e vai transmitir essas informações para a placa-mãe e vai dizer qual é o comando, né? Então eu dou um Enter e é ali nessa peça que ele vai decodificar. Esse Enter é o quê? É para abrir uma página na internet? É para pular a linha? É para abrir um arquivo? O que é esse Enter? Eu dou o Enter, a informação vem para a placa, vem para o processador, ele entende, é para abrir o site. Vem pela placa-mãe e dá o comando. E essa peça também faz cálculos e toma decisões. Imagine, o que se parece com isso? O que pensa, raciocina, é isso que eu tenho que fazer e faz. Quem é que dá os comandos dentro da gente para que a gente tenha o resultado, né? Qual é a parte? É o cérebro. Então, aí a gente começa a entender a questão do processamento de dados, né? E a analogia que se faz com o autismo e com o cérebro humano. Enfim, o cérebro humano é a nossa central de controle, né? É aqui que entram as informações, os dados, e aí o dado chega. É uma sensação, veio pelo teu tato. O que é isso? É uma coceira, é uma alergia, é um incômodo, tá me incomodando. E aí eu dou a resposta, né? E aí vem a resposta. Então, além de também interpretar os estímulos, fazer os cálculos, tomar as decisões, né? Mandar o meu corpo funcionar, mandar meu coração bater, mandar meu pulmão respirar, mandar minhas células trocarem oxigênio, enfim. Então, os dados ou as informações são processadas na nossa central, no nosso processador de dados, no nosso cérebro, certo? Continuando nessa analogia com o computador, aí a gente vai fuçar lá, vai começar a abrir o computador, vários computadores, e vai ver que cada computador tem o seu processador. Tem o seu modo de processar os dados, transformar em informação e dar o resultado.
né? Tem o chip, tem o processador que é mais veloz, tem o processador que tem mais capacidade para um tipo de informação, tem um outro processador que trabalha mais com outras informações, um com áudio, outro com vídeo, outro com texto, outro com web, não sei o quê, né? Cada computador vai ter a sua ferramenta mais forte, né? A ferramenta melhor. Isso é um princípio que a gente... era para ser enorme essa palavra. Que ela é o principal de tudo, né? Trazendo essa analogia de cada processador ser do seu jeito, ter a sua capacidade, a sua forma de processar dados, nós vamos ter a neurodiversidade. Se a gente conseguir entender que o cérebro é tão diverso quanto são os seres humanos. Mas tá, existe um padrão de funcionamento, sem dúvida. A gente tem, a ciência tem esses estudos, a gente tem como buscar a definição concreta, material, do que seja o cérebro e quais sejam suas funções, certo? Ótimo. A gente vai ter uma linha que nos conduz, vai ter uma referência. O cérebro serve para isso e deve funcionar assim. Só que no nosso pensamento cartesiano, no nosso paradigma que 8 é 8, 80 é 80 e nada pode fugir disso, a gente leva isso como uma regra. E aí começa a ficar difícil de entender e aceitar a neurodiversidade. Não vale tirar no meio da palestra, tem que ficar até o final, até a hora que eu disser. Não é assim na escola? Então. Aí a gente vai ter, só entende um modelo, só entende uma referência e acha que todos têm que se encaixar nessa referência, nesse modelo de processador. Né? Sei lá, uma marca aí de processador. Diz, Gabriel, uma marca boa de processador, tu sabe? Não, conheço nenhum. Então. Como? Não conheço nenhum. Enfim, sei lá, Pentium já é atrasado, né? Intel. Intel, isso. Então, aí a gente tem lá o modelo Intel, aquele modelo bom, né? O melhor que tem. Daí a gente entende que todo mundo tem que ser Intel. E quer que rode como o Intel. E quando eu dou o Enter para abrir aquela página, ele tem que abrir igual o Intel. Que nem aconteceu comigo agora, né, gente? Eu tô com 3 computadores aqui e nenhum abriu a minha palestra do jeito que eu queria. Paciência. São os processadores, né, diversos. Porque eu fiz num computador, botei no outro, não foi. E é assim, as pessoas são assim. Certo? Então, a gente precisa compreender que essa referência que é importante, que é fundamental para a gente ter a base, onde buscar, de onde partir, é uma referência, não é uma regra, não é uma lei, que todos os cérebros vão processar as coisas igual. Vamos entender isso aí. Dentro desse fio condutor, dessa referência que a gente tem de funcionamento cerebral, de condução neuronal, uma coisa não vai mudar. O cérebro é dividido em partes e cada parte é responsável por processar e transformar em informação determinados grupos de dados. Né? Quando eu dou o Enter, o comando é um. Quando eu dou delete, o comando é outro. Então vai acionar diferentes partes do processador para se atingir o resultado. O cérebro é dividido em partes e cada parte é responsável pelo processamento de um tipo determinado de dado. O cérebro, uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: o cérebro é dividido em hemisfério direito e esquerdo, né? O hemisfério direito, mais responsável pela parte mais emotiva, né? Mais ligada à emoção, à arte, enfim. O hemisfério esquerdo, mais ligado à parte racional, ao cálculo, às decisões lógicas, né? Essa parte mais menos emotiva, né? Então, essa divisão de hemisfério direito e esquerdo, ela vai influenciar em cada uma das partes do cérebro, tá? Então, a gente vai estudar as partes rapidamente, de uma forma bem superficial, só para conseguir contextualizar, mas é legal a gente sempre lembrar, tem o hemisfério direito e esquerdo e os córtex, os lobos, as partes do cérebro, da mesma forma, se dividem em direito e esquerdo e cada uma com as suas funções.
Então, a primeira parte do cérebro que a gente vai ver, o cerebelo. O cerebelo está aqui, ó, logo acima da nuca. É a parte mais elementar de funcionamento cerebral. É a parte mais, digamos, inconsciente, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas são os estímulos mais primários que ele vai processar, sem nível de consciência. Ele apenas processa e ele está ligado com toda a nossa parte motora, está ligado com os músculos, os tendões, a parte que funciona sem a gente saber, né, sem a gente comandar. Está ligado com a visão, com o processamento do estímulo visual, sem interpretar e sem dar sentido. Simplesmente processa o estímulo visual. E aí a gente vai ter um cerebelo lesionado ou que funciona de um jeito atípico, diferente daquele que a gente tem como padrão. Como é que funciona um cerebelo atípico? Né? Ou que tenha sofrido uma lesão, enfim, seus neurônios ali se comunicam por outros canais. Né? Vai ter uma pessoa que vai ter dificuldade de articular as palavras, tá ligado? A parte motora, e falar também é motriz, tá certo? Vai ter uma pessoa que vai ter dificuldade de se equilibrar, vai ter um andar cambaleante, vai ter aquele andar desequilibrado, né? Totalmente descoordenada e sem reflexo. Bum! E a pessoa não reage. Né? Vocês conseguem lembrar, assim, quando eu penso numa pessoa que está com a fala enrolada, que não consegue andar, não tem reflexo, é o quê? Uma pessoa bêbada. O álcool, ele age diretamente no cerebelo. Então, ele vai atingir todas as funções que ele exerce. Por isso que quando a gente se chapa, a gente fica daquele jeito que não sai falar. Porque o cerebelo está inundado de álcool que está influenciando nas conexões neuronais desse órgão, dessa parte do cérebro, né? Um pouco acima do cerebelo, a gente vai ter o lobo occipital, um pouquinho mais para cima aqui, na nossa cabeça. Está ligado, como a imagem mostra, com a visão. Processamento dos estímulos visuais, sem interpretação, sem dar sentido. Né? Eu percebo que está em movimento, eu percebo que tem cor, que tem luz, eu percebo que está longe, que está perto, mas eu ainda não sei o que é longe, o que é perto, o que é amarelo, o que é azul. Eu ainda não signifiquei a cor, a palavra e a dimensão. Eu apenas processo, né, o lobo occipital, ele apenas vai processar esse estímulo ainda num nível de baixa consciência. E a gente vai ter então um lobo occipital lesionado ou com um funcionamento atípico, né, que vai ter aquela... Vocês já ouviram falar de agnosia? É a incapacidade de reconhecer uma pessoa na rua. Isso está ligado ao processamento de informações do lobo occipital. Pessoas que não conseguem reconhecer formas, não conseguem reconhecer objetos, não conseguem reconhecer cores, letras. Está tudo relacionado com a forma como os neurônios se conectam no lobo occipital. Dificuldade de dimensionar e posicionar um objeto. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma faxina na minha casa e eu tirei todos os quadros da parede. Fiz uma baita de uma faxina, limpei tudo, beleza. De noite foi o pessoal lá em casa comer pizza e uma pessoa olhou pra mim e disse assim: tu fez faxina hoje na tua casa, né, Gisele? Eu disse: fiz, mas o que deu? Não tem nenhum quadro reto nessa parede. Tava tudo torto e eu não estava processando isso. Eu não percebia que o quadro estava torto. Se alguém me pergunta: e aí, tá reta? Essas cortinas estão retas, estão simétricas? Eu não processo essa informação. Para mim tá tudo reto, mas com certeza alguém aqui vai olhar e vai, não tá bem reto, tá meio torto, né? Isso acontece no lobo occipital. Vocês acham que eu tenho algum problema mental? Fala, vocês acham que pelo fato de eu não reconhecer que os meus quadros estavam tortos, eu tenho algum problema mental?
Não. É o meu lobo occipital que vai processar aquela informação a seu lado. Isso não configura nenhum problema de saúde que eu possa ter, né? Logo acima do lobo occipital, a gente tem um lobo parietal, que está ligado com o sistema sensorial. A percepção, se está quente, se está frio, se está longe ou se está perto, né? Se está muito forte essa pressão ou se não tem pressão nenhuma, se eu estou abraçando essa pessoa e eu estou sentindo ela, ou se eu estou abraçando e eu não estou sentindo, eu preciso apertar mais para poder sentir. Esse processamento sensorial está acontecendo aqui, no lobo parietal. E quando a gente fala em sistema sensorial, a gente não pode esquecer que a boca também está dentro do sistema sensorial. Eu sinto uma água quente, eu sinto um chá quente, eu sinto uma água gelada, né? Eu sinto uma comida apimentada, eu sinto na minha boca, na minha língua, na minha garganta, né? O lobo parietal também está ligado à escrita, leitura, né? Dimensionar objetos, desenho, cálculo, e aqui também começa a se processar a cognição. O lobo parietal com um funcionamento atípico vai gerar uma pessoa, né, ou que esteja lesionado, ou que não funcione de acordo com aquela linha referencial, vai gerar uma pessoa que vai ter dificuldade, por exemplo, de pronunciar palavras. Às vezes ela conhece a palavra, ela processa a palavra, mas não processa ou pronunciá-la, né? Que nem a gente querer falar em inglês. Eu sei o que eu quero dizer, mas não sai. Eu não lembro que The Books on the Table é o livro está sobre a mesa, mas eu sei que eu quero dizer que o livro está sobre a mesa. Mas eu não estou processando. Isso acontece mesmo com quem fala a língua materna, quando tem um funcionamento atípico do seu lobo parietal. Suas células, seus neurônios aqui estão se comunicando, os enter que estão sendo dados aqui estão percorrendo caminhos que não era para ser, dentro daquele padrão estipulado, né? Dificuldade de gravar sequências de números, presente, não, eu tenho uma imensa dificuldade de reconhecer objetos pelo tato, né? Aquelas brincadeiras de reconhecer, enfiar a mão na caixa, reconhecer, vai ter essa dificuldade. Tá, mas então aquela pessoa não reconhece os objetos pelo tato, eu não posso mais fazer essa brincadeira com ela, pelo contrário, né? Vamos buscar os caminhos para fazer, para desvendar esse lobo parietal que seja. Pessoas com mudanças inexplicáveis na personalidade, também está relacionado com o lobo parietal. Logo em cima, nas têmporas, pode tocar. Deu. A gente tem então o lobo temporal, nessa parte aqui próxima aos ouvidos. E não por acaso é a parte do cérebro relacionada ao processamento de sons e diretamente ligada à memória. Os estímulos auditivos acionam essa parte do cérebro. E aí a gente vai começar a reconhecer, interpretar e atribuir significado à linguagem. Bom, eu já explico essa parte, pode tocar. O funcionamento atípico do lobo temporal vai nos trazer aquela pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de interpretar estímulos não verbais. Entender uma melodia de uma música instrumental, decifrar isso. Ou mesmo, por exemplo, meu filho não vê sentido nenhum quando uma música começa para ele não faz sentido. Ele não reconhece esse estímulo sonoro como um tipo de informação que está dentro daquela música, né? E claro, dificuldade com a memória e com a linguagem, né? Está relacionado com o lobo temporal. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Nesse encontro entre os lobos temporal, occipital e parietal,
a gente tem uma área chamada área de Wernicke. Então, o conhecimento e o reconhecimento e a interpretação das informações e a associação dessas informações com o que eu quero dizer se processa aqui na área de Wernicke. E o que isso quer dizer? Que quando eu estou formulando o meu discurso, esse encontro entre os três lobos, mais ou menos nesse ponto, que esse desenho não é preciso também, e o cérebro é muito mais complexo do que isso, mas mais ou menos a formulação do discurso vai se dar nessa região do cérebro. E aí a gente vai ter então o discurso. Mas o que eu vou fazer com esse discurso? Eu vou botar para fora, eu vou passar adiante. A capacidade de articular as palavras do discurso, de me fazer estar aqui e falar, é processada então na área de Broca, na junção do lobo temporal com o lobo frontal, que é a parte mais legal do cérebro humano, porque ela é exclusiva. O neocórtex, né, ou córtex pré-frontal, a parte mais adiante aqui, na nossa testa, do cérebro, é a parte mais evoluída dentro da escala da evolução das espécies. Porque é aqui que nasce o pensamento abstrato, a minha capacidade de julgar, de me colocar no lugar do outro, de prever as situações, de entender se o cara está legal, está interessado no que eu estou falando ou não, enfim, a atenção seletiva é aqui no córtex pré-frontal, no lobo frontal que acontece, né? A minha capacidade de me desligar desse barulho de ar-condicionado e prestar atenção só no que a Gisele está falando, né? Então é essa parte do cérebro que é responsável por criar o comportamento humano. E é nesse momento em que, na escalada da evolução, os seres humanos desenvolvem o córtex pré-frontal, que nasce a cultura, nasce a vida em sociedade, nasce a sociedade. É graças a essa pecinha do nosso processador. Um funcionamento atípico do lobo frontal vai gerar uma pessoa que é obsessiva pelas suas atitudes, mesmo sabendo que elas não vão chegar no resultado esperado. Eu preciso abrir e fechar aquela porta 5 vezes. Mesmo sabendo, eu sei racionalmente que isso não faz sentido, mas eu preciso, porque senão minha mãe vai morrer. Então, um comportamento ou uma ação obsessiva. Uma inabilidade de planejamento. Eu nem vou comentar sobre a questão do notebook e da minha palestra sobre a inabilidade de planejamento. Disfarce. Né? Fala desorganizada, paralisia, a tal da cegueira mental. O meu lobo frontal não está conectando os estímulos da maneira esperada. E aí eu não tenho o chip, aquele jogo dos que tem um lobo frontal que funciona dentro do padrão, de entender que quando a pessoa está assim, ela não quer me ouvir, né? Então é um processamento atípico, é uma conexão atípica dentro dessa parte do cérebro. Muito bem. Aí, certo, a gente entendeu então, né? Cada parte do cérebro tem a sua função, cada estímulo entra e sai ali de acordo com aqueles comandos. A gente viu que as áreas trabalham em conjunto, né? A gente precisa entender que essas conexões, esses neurônios, eles estão aos bilhões por segundo processando informação. Então, como vocês viram, tá, mas o estímulo visual aparece desde o cerebelo até o lobo frontal, que vai me ajudar a interpretar e a julgar aquele estímulo visual que eu estou vendo. Exatamente. É um funcionamento aos bilhões por segundo. As sinapses estão acontecendo aos montes por segundo, né? E elas trocam, as áreas trabalham em conjunto e trocam informação entre elas. E aí a gente tem um padrão de funcionamento, certo? A gente pega lá uma instalação elétrica dentro de uma casa e os fios saem lá da fonte de energia. De onde é que sai o fio? Do poste?
Tá, sai do poste, entra na casa, daí eu pego esse fio, ligo o meu interruptor da cozinha com a lâmpada da cozinha e quando eu chego na minha casa eu aperto o interruptor da cozinha e eu acendi a luz da cozinha. O fio sai, faz o seu caminho esperado, dentro do padrão, daquilo que se convencionou que é o certo, chega no interruptor, eu acendo, pau, acendi a luz da cozinha. Aperto o interruptor da sala, acendi o interruptor da sala. Aperto o interruptor do banheiro, acendi a luz do banheiro. Beleza, está dentro do padrão de funcionamento, dentro do esperado. Aí quando eu falo de instalação elétrica ou de sinapse, né, das áreas do cérebro ali processando as informações, essa é a visual, essa é a interpretação, o julgamento, eu imagino uma instalação elétrica bonitinha, né? Eu imagino aqui o fio que é da luz do banheiro ligado com o interruptor do banheiro, o fio que é da luz da cozinha ligado com o interruptor da cozinha. Mas aí chega lá na minha casa, lá no sítio, e a lâmpada do banheiro acende no interruptor da porta da cozinha. Pode ir. E na verdade, o funcionamento dos meus neurônios, da minha instalação, do meu processador, não é cartesianinho, bonitinho, tudo no seu lugarzinho, a parte visual está processada aqui, bonitinha e tal. Ela é assim. A gente vai ter aquela profusão de neurônios e de estímulos, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e vai processar isso nessa loucura, nessa coisa que não para nunca, né? E aí o que a gente tem que entender, assim como a minha casa, no meu sítio, tem um interruptor na sala que acende, na cozinha, que acende a luz do banheiro, os cérebros vão ter suas conexões particulares, vão ter seus modos muito pessoais de processar as informações, de transitar esses estímulos dentro e produzir o resultado final, né? Cérebros são tão diversos quanto pessoas. E aí, a gente vai ter uma afiação única para cada ser humano. E eu vou ter vários banheiros que acende a sala, né? Vou ter pode ir. Vou ter pessoas que processam o som não como uma música, uma conversa, mas como um estímulo doloroso. Eu vou ter uma comida que é processada como uma coisa. Vou ter um abraço que em vez de ser uma faca, é um abraço. Aquela pessoa que em vez de dizer eu tô com fome, bate a porta da cozinha para dizer que tá com fome. Vou ter a pessoa que ao invés de dizer a letra E, uma montanha de risco. E você é uma pessoa que não consegue ficar bem no ambiente com luz, com cheiro, com barulho, com gente falando, com roupa picando, com bola que toca. Então, eu vou ter cérebros que vão pegar esse estímulo sensorial que é tão besta. Como é que tu não consegue ficar aqui dentro da minha sala? Tu tá sendo incluído, né? A turma quer te incluir, todos queremos você aqui. Vamos todos abraçar o amiguinho, né? E aí esse amiguinho, quando ele vê uma palavra, quando ele vê uma letra, ele não vê a letra E. Ele vê um risco em pé e 3 deitados. Porque as conexões neuronais dele estão interpretando esse estímulo dessa maneira, né? Então, o meu método de ensino está errado, né? Sou eu que não estou sabendo ensinar. Aquele aluno não sabe fazer nada, como eu escutei na última capacitação.
várias vezes com os profissionais da educação de Brusque, eu tenho um aluno que ele é incapaz. O meu aluno não sabe fazer nada, ele não consegue fazer nada. Será que é o aluno que não consegue? Ou será que o meu processamento sensorial é tão diverso que eu não consigo ouvir a voz da minha professora? Eu não consigo olhar para ela porque tem uma lâmpada, porque tem um ar-condicionado que está fazendo um barulho que faz esse efeito que vocês experimentaram agora. Com a diferença que não precisa de uma lâmpada dessa ou de um volume desse. Né? Diga as cores e não leia as palavras. É difícil. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, celeste, laranja, roxo, preto, verde, azul, vermelho. Não era pra ser assim. Não, mentira, era assim mesmo. Então, por que isso acontece, né? Por que eu não consigo controlar isso? Por que eu não consigo, dizer vermelho, roxo, verde, que nem eu consegui agora? Porque o lado direito vê a cor e o lado esquerdo lê a palavra. Tu consegue controlar isso? Depois de muito treinar, consegue. Depois de tu ler várias vezes, depois de tu, né? Aqui já tem gente aqui, ó. Eu consigo, quer ver? Olha aqui, ó, treinando, né? Aí, claro, vai conseguir. Mas quando dá de cara com o estímulo e precisa processar isso, eu não controlo. Eu não estou controlando o meu cérebro. Eu preciso, às vezes eu consigo mudar o caminho desse estímulo. Para isso que serve terapia. É isso que os profissionais, é esse o papel deles. Né? Explorar esses caminhos neuronais que são possíveis. Né? A gente tem aí a plasticidade cerebral e que vai me habilitar, vai me ajudar a construir as ferramentas para que eu consiga, então, entender o meu processador e fazer as atividades, ou enfim, não é me adaptar. Eu não vou me adaptar, porque eu sou o que eu sou. Mas eu consigo construir ferramentas para existir plenamente nesse mundo cheio desses estímulos, né? Tá. Aí, mentalizem. Mentalizem, assim, aquele mamão papaya, né? Um creme de cassinha. Delicioso, docinho. Tem alguém aqui que não gosta de mamão? Ah, não! Ah, não, mas vocês estão perdoados. Gabriel, tudo bem não gostar de mamão. Vocês não vão estragar minha palestra, que já sabem o que eu quero dizer. Então, aquele mamão docinho, né, do café da manhã, né? Ai, o marido, tão querido, fez uma bandeja de café da manhã e trouxe pra mim um mamão lindo. E eu tenho um processamento sensorial diverso daquele que meu marido imagina que eu tenho, né? Ou a escola não entende que o meu processamento sensorial, que o meu cérebro vai ativar determinadas áreas sobre as quais eu não tenho controle. E quando eu me deparo com a mesa do lanche e vejo aquele mamão, eu tenho essa sensação. É isso que eu vejo, na verdade. É a forma como o meu cérebro processa essa informação. Eu, que tenho um processamento neuronal sensorial que permite degustar um mamão, que mesmo que eu não goste de mamão, eu olho para esse mamão e tá tudo bem, eu sei que ele é um mamão. Um autista ou uma pessoa que tem um transtorno do processamento sensorial, quando vê o mamão, ele tem a mesma sensação de mim quando eu olho para uma imagem dessa. Ele tem a mesma sensação com o uniforme da escola, Meu filho, por exemplo, estudou numa escola que tinha um negócio bordado aqui, né? E a sensação que ele tinha era a mesma dessa de vocês aí com esse negócio no pescoço. E daí o guri andava assim. Né? É a mesma sensação. São estímulos diferentes, mas o processamento desses estímulos e o resultado é o mesmo. Né? Aí eu tenho lá uma banana. Que delícia essa banana. Docinha, né? Dá pra fazer como é que chama aquele banana split? Que delícia essa banana. Aí eu pego a banana, pico, né? Faço uma coisa, um prato bem gostoso e levo lá pro meu filho.
E ele... Gente, o meu filho, quando ele vê uma banana, ele não faz assim, ai meu Deus, ele vomita. Porque é a mesma coisa que ele tem que comer isso aqui. A forma como o cérebro dele processa uma banana ou vários outros alimentos é a forma como eu processo isso aqui. Ah, mas esse guri é muito manhoso, ele é fresco, ele é mal educado. O problema desse guri é a mãe. Um pediatra me falou isso. Sabe qual é o problema desse menino? Ele não come, eu não sabia que ele é autista. Levei ele no pediatra desesperada, né? Porque o guri vive de vento. Doutor, meu filho não come. Ah, ele não... Aí o pediatra vira pra mim e disse assim, tu não tem vergonha na tua cara? O problema desse menino é a mãe, que não sabe fazer ele comer. Aí eu pergunto pra vocês, alguém aqui, alguma parcela aqui deve lembrar de um programa chamado No Limite, em que as pessoas eram obrigadas a comer olho de cabra, cérebro de macaco, larvas, né? Que tem larvas que são comestíveis. Que na realidade são comidas arabianas, ou seja... Exatamente, são alimentos saudáveis, com alto teor de proteína, né? Aí eu pergunto para você, você está desesperado ou desesperada de fome? Como vocês já devem estar, porque a gente está super atrasado, né? Vocês estão com altas fomes, beleza? E eu chego e te ofereço um prato de larva, você vai comer? Não. Ou você prefere passar fome? Lamber os dedos. É isso que eu faço com o meu autista em casa quando eu obrigo ele a comer uma banana. Eu faço ele comer uma larva e ainda sob pressão, agressão verbal, violência, seja o que for, né? Esse é o nível do desrespeito quando a gente não consegue entender o que está acontecendo naquele processador. Ah, quem é que não gosta do X do Caco? Quem é aqui de Brusque sabe do que eu estou falando. Aquele X picanha, né? Coisa boa, cheia de maionese. Desculpa, vocês podem ser saudáveis, mas se vocês gostam. Ninguém nega, né? X banha. Aí eu chego pro meu filho com aquele X do Caco, ele com altas fomes, e quando eu abro a embalagem, o que ele vê é uma coisa nojenta. É exatamente isso. E aí observe que quando eu fiz a primeira experiência sensorial com vocês, e vocês viram a perna cortada, já, né? Aí eu mostrei a banana, veio a larva, já ficaram, mas já sabia o que vinha pela frente. Na terceira vez, embora seja nojento, vocês estavam na expectativa de qual era o nojo, mas já sabia o que vinha pela frente. Já sabia que ia ser uma sacanagem da Gisele. Então vocês imaginem aquele autista que toda semana tem que ir para a quadra de esportes. E toda semana ele já sabe que vai vir uma coisa ruim pela frente. E a gente... Não, ele tem que ir até ele se acostumar. Alguém aqui um dia vai se acostumar a comer barata? Então, para ver como esse pensamento, que é estritamente cartesiano, capacitista, não faz o menor sentido. Nem com a lida com um autista e nem com ninguém, com pessoa nenhuma. Porque independe da minha vontade, eu não vou comer barata, ninguém vai me obrigar a isso, porque é nojento, né? Então, meu filho não vai comer um X do Caco, porque é nojento. Meu filho não vai comer uma banana, ele não vai entrar na cozinha e dar de cara com uma banana, porque é nojento, é ruim, é uma sensação ruim. Aí, como outro dia, né, um professor de educação física, não, eu pego meu aluno pelo braço e levo ele para a quadra e digo, na minha aula tu não vai fazer isso. É a mesma coisa que eu pegar um de vocês, abrir a boca e enfiar aquelas larvas lá dentro e dizer, tu vai comer. É a mesma coisa. Tem o mesmo resultado. O sentido é o mesmo, né? Agora, eu peço que vocês sejam um pouco ágeis, porque a gente atrasou, peço desculpas por isso. A gente vai para a última experiência sensorial e depois a gente finaliza a palestra. Eu preciso que vocês tirem um pé do calçado e façam filas aqui, aqui e aqui. Por favor. Você tem que passar esse recado. A gente tem o padrão de processamento sensorial,
né? A gente vai ter as pessoas lá que vão mais ou menos reagir e da mesma forma aos mesmos estímulos, certo? E aí a gente vai ter aqueles cérebros com padrões sensoriais para muito mais ou para muito menos. Isso que a gente experimentou agora é uma estimulação excessiva, tátil, né? Só faltou o paladar, eu tentei, mas foi por imagem, né? Então fico devendo essa. Nós também faz uma baratinha. Uma baratinha. A ideia era deu sim, gente, acreditem, mas não deu. Tá, vou ficar devendo. E da mesma forma que a gente tem pessoas que uma simples lâmpada, né, ou uma fala misturada dá aquele efeito que a gente teve antes, né, ou aquela luz, né, não precisa, obrigada. A gente tem as pessoas também que têm o seu processamento atípico por outro caminho, outro tipo de processamento. A gente tem uma amiga aqui, a Adri, que pode nos ilustrar bastante essa outra parte do processamento, que ela é mãe do Leon, que é um menino que tem hipossensibilidade, quer dizer, os efeitos são exatamente o contrário disso que a gente experimentou. Explica pra nós, Adri. Boa tarde, acho que já é boa tarde, porque meu estômago está falando que é boa tarde. Então, se vocês repararem, eu ainda estou confortavelmente com o meu objeto. E eu percebo que algumas pessoas não se sentiram mal com ele, né? A maioria se sentiu mal, mas tem uma ou duas pessoas que não parecem tão incomodadas. Eu não me sinto incomodada. Eu entro no FA, o chamado fenótipo ampliado do autismo, onde eu não traria aqui o diagnóstico, mas eu tenho alterações também no meu processamento sensorial, que eu só fui perceber conhecendo meu filho. Quando eu era uma criança chata, né? Fresca, porque eu só comia determinados alimentos, eu só comia determinadas texturas. Ao mesmo tempo, eu me machucava com uma facilidade imensa. E muitas vezes eu nem via esses machucados. De repente aparecia uma mancha na minha perna que eu não sabia de onde tinha vindo, um corte aqui atrás que eu também não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E o meu filho traz exatamente essas características. Ele, de repente, machuca na escola, quando a professora vai ver, tem um machucado enorme que está aqui e ele não está sentindo absolutamente nada. Porém, ele é muito visual. Se ele vê o machucado, estou morrendo. O machucado está aqui na perna, desse tamanhozinho, estou morrendo. Está aberta aqui a bunda, não está sentindo nada. Porque ele é extremamente visual. No caso da roupa, ele não liga. Se eu colocar para ele toda uma roupa vestida dessa forma, ele não vai ter uma reclamação a respeito. No entanto, se visualmente aquilo não lhe agradar, ele vai sentir incômodo. São processamentos completamente diferentes. E a criança que normalmente tem essa hipossensibilidade em alguns sentidos, porque não são em todos, tá? Elas normalmente buscam inputs sensoriais, estímulos sensoriais, para que consigam perceber a própria sensação. E o que eu acho mais interessante no autista é isso. Eles se autoeducam, eles se auto-regulam. Quando meu filho começa a pular insistentemente, ele está se auto-regulando. Ele está tentando trabalhar aquele ambiente que ele não está conseguindo sentir no tato, que ele não está conseguindo escutar direito e do qual ele não sente cheiro algum. Meu filho realmente não sente praticamente cheiro algum. Se eu chegar e colocar ele para cheirar isso aqui e falar que é uma delícia, ele vai chegar assim, delícia. Porque ele aprendeu a falar o delícia, mas ele não aprendeu ainda a cheirar. Eu trabalho esse estímulo trabalhando todos os sentidos dele para que haja uma melhor integração. Então, se ele não está sentindo aquele cheiro agora, eu trago para colocar a mão na massa com a farinha de trigo, para se lambuzar com a farinha de trigo, para posteriormente soprar a farinha de trigo, tentar cheirar a farinha de trigo. E em algum momento dessa estimulação, o cérebro, que é fantasticamente elástico,
ele vai começando a mudar a forma de processar essas informações. Meu filho, até os 3 anos, ele basicamente comia, até os 2 anos e meio, ele comia de tudo. Até então ele parou e passou a comer pela visão. Eu como isso porque é amarelo e branco. Eu não como o vermelho, o verde e o azul. Para uma mãe, é a maior agonia que tem, como ela disse, né? Meu filho vive de vento. Não, ele não vive de vento. Ele vive daquilo que o olho dele fala com ele que é bom para a saúde dele. Ele começou agora, com 5 anos de idade, a diversificar um pouco, tanto a alimentação como ter uma escuta melhor. E isso varia, gente, isso não é uma coisa linear. Todos os dias meu filho não se incomoda com meus 5 cães latindo, porque teve jogo e tem milhões de foguetes, né, explodindo na cabeça da gente. Porém, um dia antes da viagem, por ele estar nervoso, por ele saber que eu ia viajar, estar ansioso, ele, pela primeira vez, reclamou do barulho dos cachorros. Eu liguei o liquidificador pela primeira vez e ele reclamou do barulho. Essa hipersensibilidade que surgiu de um dia para o outro não é o processamento usual do cérebro dele, mas foi desencadeada por uma situação que o tirou do conforto do dia a dia. Então, quando você lida com um autista dentro da sala de aula e aquele autista apresenta sinais de ser uma criança hipossensível, não se engane, ele vai ter momentos que apresentará sentidos hipersensíveis e você não vai saber lidar com aquilo. A questão de se falar do autismo ser uma caixinha de surpresas, na verdade o ser humano é uma caixinha de surpresas e ele evolui. Isso que o Nicolás falou logo no início, com ou sem estímulo, nossos filhos vão evoluir. Toda essa hiper ou hipossensibilidade vai mudar com a idade. Claro que quando trabalhamos com mais estímulos na infância, principalmente no primeiro setênio, de 0 a 7 anos, nós teremos chances de ter um desenvolvimento melhor, mas não significa que todas as crianças vão ter, por meio de estímulos, o mesmo desenvolvimento, ou aquela criança que não teve estímulo profissional nenhum, não vai alcançar o desenvolvimento de outra criança que esteja no mesmo padrão. Então, quando eu trago a palavra da hipossensibilidade, porque o que eu mais vejo, tanto na mídia quanto nos relatos relacionados ao autista, é daquela criança que ao ouvir tampa os ouvidos porque ela foge do estímulo, né? Quando meu filho foi diagnosticado, ele passava praticamente o dia, liga a luz, fazendo assim na lâmpada. Eu falei, gente, meu filho é cego. Ele fica o tempo inteiro olhando, o hiperfoco dele até hoje é luz. Ele fica completamente fascinado e olhando diretamente para a luz. Conhecer as mudanças, as diferenças que existem entre cada autista para poder estimular é a nossa obrigação. Nós não precisamos aceitar os autistas, nós precisamos respeitar os autistas em sua diversidade. Obrigada, Gisele. Isso que ela falou faz total sentido e encaixa até com essa questão do estereótipo, né, do autista. E uma coisa que eu ouço direto, mas o teu filho não parece autista, né? Ou, assim, ele tem hipersensibilidade auditiva e ele não pode ouvir alguém varrendo que ele passa mal por causa do barulho de atrito. Ele tem essa hipersensibilidade. E de repente lá, num dia qualquer, eu tô varrendo a sacada do apartamento e ele não reagiu. Então era tudo manha? Não, é que o processamento neuronal naquele momento estava configurado daquela forma. Os enter que foram dados ali no processador dele fizeram outro caminho. Mas isso não significa que ele não seja autista ou que ele não tenha mais hipersensibilidade, né? E aí, assim como as coisas legais para nós, né? O mamão gostoso para nós
traz aquela reação, traz aquela sensação de uma perna cortada, ou seja, meu cérebro processa uma coisa legal como uma coisa ruim. O cérebro que tem um processamento sensorial neurodiverso também vai encontrar satisfação, vai se satisfazer e se autorregular diante de estímulos que para nós não fazem o menor sentido. Mãe, não é uma delícia ver uma coisa girar? Não vejo graça nenhuma, né? Esse é um dos estímulos de autorregulação bastante comuns, né? Coisas que giram, né? Até sempre nos relatos fala, virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava olhando a roda girar, né? As coisas que giram. Então, o cérebro processa esse estímulo a seu modo e sente prazer com aquilo, se regula, né? Consegue equilibrar a quantidade imensa de estímulos externos a partir de uma coisa que para os outros pode não fazer sentido. E aí vem a coisa do se balançar não tem função social. Ou simplesmente, né, não tem função. Não tem função para você, mas para aquele cérebro tem. E é importante, e é fundamental. Aí a gente vai na escola dar palestra sobre autismo e a professora assim, não, porque quando o meu autista começa com aqueles movimentos repetitivos, eu seguro ele e paro, eu não deixo, porque ele não pode. E ela assim. Aí eu digo pra ela, olha pra ti. Né? Todo mundo tem busca essas estimulações adversas, né? Tem o autista que gosta de andar em círculos, ou que precisa caminhar para conseguir processar uma ordem que tenha recebido, uma tarefa que precisa executar, uma ideia que esteja surgindo, né? Eu sempre falo, estou em casa. Quando o Ethan começa a andar, lá vem uma ideia, lá vem alguma coisa genial, lá vem alguma... Ou aconteceu alguma coisa na rua ou em algum lugar e ele está processando isso aí, está tentando entender. Ele anda. Hoje ele pede, mãe, posso caminhar, dar uma caminhada? Aí eu ainda pensei, né, ele está sentindo falta de exercício físico porque está pedindo para caminhar todo dia. Filho, tu quer fazer alguma atividade e tal? Não, é que para mim é importante caminhar porque eu consigo pensar. Caminhar me ajuda a pensar. A gente é assim, né? A gente pensa bem no banho, dirigindo, caminhando na praça. O autista tem esse tipo de estimulação, mas lógico, a seu modo, né? O momento em que ele vai escolher caminhar, ou o motivo, enfim, é dele, né? Então tem uma série de autoestimulações que desenhar, muitos autistas apelam para o desenhar. Aí o que acontece? Primeiro ano, meu filho tinha lá a apostila, não havia canto da apostila e dos cadernos que não tinham desenho. A professora dele me chamou, Gisele, tem alguma coisa errada com teu filho. Por quê? Porque ele não me olha, ele não presta atenção em mim, ele não presta atenção na sala, na aula, ele só fica desenhando. Mandou o meu filho para o psicólogo, porque só desenha, sem tirar a parte de que só desenha, por favor, né? Vão ver os desenhos, que já é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, ele não presta atenção na aula, ele não interage, ele só desenha. E aí tu ia ver lá as provas dele, as melhores notas da sala. Por quê? Porque ele precisa desse estímulo para se autorregular e conseguir processar tudo que está acontecendo, conseguir ouvir a professora, conseguir desligar daquela luz, daquele som, da etiqueta que está coçando, do pé que está apertando. Ele tem que desligar os estímulos para conseguir ouvir a explicação da professora ou atender a solicitação da terapeuta. Né? A gente já teve aqui uma terapeuta ocupacional numa jornada que mostrou isso, né? Várias técnicas que ela utiliza para permitir que o seu paciente se autorregule e a partir disso iniciar a terapia, né? Se balançar. O pessoal da terapia ocupacional tem bastante, né? Os balanços, o colete que aperta, as texturas, né? Enfim, temos vários aí. Tem os autistas que amam uma água, gostam de mergulhar, ou de ficar na piscina, ou de tomar banho de banheira, né?
que gostam do contato com a água, tem aqueles que gostam só de ver a água cair, né, que satisfaz abrir o chuveiro e ficar lá olhando, né, ou ver a água, enfim. São estratégias neuronais desenvolvidas por esse cérebro que precisa se satisfazer, precisa obter respostas a partir de fontes que aquela média, aquele padrão estabelecido como uma média, acha estranho, acha esquisito, né? Então, aquela referência de estimulação, não, eu me estimulo, eu gosto de um mamão docinho, eu gosto de um x-salada, isso vai me resolver, vai saciar a minha ansiedade, né? Um autista não quer o x-salada, ele quer o ventilador girando, é aquilo que vai saciar a sua ansiedade, né? Ou ele precisa do toque, né? Um abraço não é suficiente, tem que ser um toque apertado, ou um simples aperto de mão é quase como uma facada, né? Então, a gente vai ter essas variações sensoriais. E aí, agora entra eu fico assim aqui. Então, depois de toda essa estimulação, né, que vocês passaram, tal, que nem é grande coisa, mas é só um experimentozinho, eu gostaria de sugerir um minutinho de relaxamento, para a gente ter ideia do que é a sensação que traz quando o autista pode lançar mão dos seus estímulos, que a maioria conhece como estereotipia, mas essa palavra está em desuso, né? Que são esses estímulos de autorregulação tão necessários.